louvor e muito. Estive aqui ano passado, se não me falha a memória, ministrando a palavra do Senhor, e nessa noite o Senhor nos trouxe mais uma vez mais, né? Para estarmos aqui. Cada dia, cada minuto, nós almejamos mais do Senhor, porque sempre, aleluia, vai existir o que é uma lacuna. Às vezes o ser humano, por vezes, ele não sabe como preenche a lacuna que tem dentro do coração dele. E essa lacuna se chama Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Evangelho de São João, capítulo 20. Aleluia. Deus, Ele tem repousado uma palavra do céu para o meu coração. Evangelho de São João, capítulo 20. Mas antes de nós ministrarmos, eu gostaria de liberar aqui uma palavra do céu para o pastor dessa igreja. Quando as irmãs estavam ali louvando ao Senhor, pedindo palavras, e o Senhor Jesus mandava falar para o pastor dessa igreja: Deus é contigo, meu amado. Aleluia. Grandes têm sido os desafios, aleluia. Mas Deus diz que come da palavra, daquilo que eu te dou, aleluias. E não temas, Ramanabaxé. Tenho eu te mostrado muitas coisas da palavra Ramanaia, Nabassudecaia. Tão somente te deleita nos braços do teu Deus, porque eu sou contigo e tu verás algo neste lugar ainda acontecer. Glória a Jesus. São João capítulo 20. Você achou? Diga amém. Glória a Deus. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada. Sendo ainda escuro, viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, que nós sabemos, João, glória a Deus, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu
discípulo e foram ao sepulcro. E os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça. Não estava com os lençóis, mas enrolados no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, viu e creu. Aleluia. Porque ainda não sabiam a escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. Diga assim: tornaram, pois, os discípulos para casa. Versículo de número 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se ao sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outro aos pés. E disseram eles: mulher, por que choras? E ela disse: porque levaram meu Senhor, e eu não sei onde puseram. Versículo de número 14. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Versículo de número 15. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu levaste, diz-me onde o puseram, e eu o levarei. Disse Jesus: Maria. E ela voltou-se e disse: Rabone, que quer dizer mestre. Oh, glórias. Eu queria no versículo 15 que você lesse comigo essa parte. E disse-lhe Jesus, eu vou ler, eu vou pedir para você ler novamente. Disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscais? Diga assim: mulher, mulher, por que choras? Quem buscais? Vale glória a Deus nessa noite. Irmãs, glória a Deus. O Senhor, Ele tem repousado nessa noite um tema para nós discorrermos deste lugar, que é o seguinte: a mulher e o ministério com Jesus em servir. Nós podemos observar aqui toda a narrativa, porque se nós formos olhar para cada evangelho, nós podemos ver o que? Uma peculiaridade. Quando Mateus, ele fala de Jesus, ele vai apresentar Jesus como rei, como o Messias. Marcos, ele mostra Jesus como servo sofredor. Aleluia. Lucas, ele apresenta Jesus como humanidade. João Batista, ele enfatiza que Jesus é o próprio Deus. E quando eu olho para as escrituras, eu vejo que Maria Madalena é uma mulher que está colocada diante de 4 cenários: na crucificação, no sepultamento e na ressurreição. A glória a Deus. Essa mulher, agora a história de Maria Madalena, ela não começa de paraquedas, ela não começa, não é uma historinha de carochinha, de alguém simplesmente que ouviu falar. Não, essa mulher tem uma história a ser contada. Essa mulher,
da crucificação, do sepultamento e da ressurreição. Irmãos, e nessa noite, a narrativa, ela se dá após o sepultamento de Jesus. Porque no primeiro momento aqui, podemos observar que no primeiro dia da semana, Maria Madalena, ela chega ao sepulcro. E vai ressaltar que várias ocasiões, Jesus havia dito aos discípulos, Jesus havia dito para a multidão que era necessário ele padecer muito, ele ia até Jerusalém, aleluia, ele ser mal compreendido pela humanidade, ele ir até os seus opositores, ser açoitado, aleluia, ser incompreendido, aleluia, ser morto, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Louvado seja Deus. Irmãs, nessa noite, quando eu olho para Maria Madalena, vale destacar que essa Maria aqui não era Maria pecadora, não era aquela Maria que tinha ungido os pés do Senhor e enxugado com os seus cabelos, não. Essa Maria era uma Maria que o Senhor Jesus destaca, o Evangelho do Senhor Jesus destaca, a qual o Senhor tinha expulsado 7 demônios. Observe comigo que essa mulher, ela tinha uma história, aleluia, de sofrimento. Glória a Deus. Se você voltar comigo lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, aleluia, nós podemos ver com riquezas de detalhe, porque Mateus, ele se preocupa com o que, irmãs? Ele se preocupa com genealogia, ele se preocupa em detalhar bem a história dessa mulher. E no versículo de número 55, nós podemos ver Maria Madalena ali, e estavam ali olhando de longe muitas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galileia. Para quê? Para o servir. Note que a mulher cristã dos dias atuais, aleluia, a mulher que é salva, a mulher que foi alcançada pelo Evangelho, aleluia, é aquela mulher que não mede distância para adorar, é aquela mulher que em meio às circunstâncias do momento presente que está vivendo, ela não cansa de seguir, ela não cansa de adorar, ela não cansa de estar perto, aleluia, da cruz, aleluia, ela não se cansa de estar perto, aleluia, do Senhor. E nessa noite Deus, ele nos convida a nós nos aproximarmos mais aos pés da cruz. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nessa noite, aleluia, Deus te convida a você a tomar as suas dores, a você a tomar as suas dificuldades, as suas aflições que você tem vivido e entregar tudo aos pés de Jesus. Porque o dono da nossa vida está aqui. O dono, o carpinteiro de Nazaré, é aquele Deus que faz do impossível, aleluia, possível, porque tudo é possível ao que crê. Talvez você chegou aqui nessa noite, irmã Eliane, eu vim aqui porque eu não quero dormir cedo, né? Eu vim ali para me alegrar. Eu vou pular ali com as irmãs, me alegrar. Eu te digo que nessa noite, irmã, aqui não é lugar, aleluia, de pinote. Aqui não é lugar de alegria momentânea, porque Deus não tem só momentos
que segue um ministério, ela tem visão direcionada. Ela é uma mulher visionária, posicionada no seu propósito. Porque, irmãos, existem muitos opositores pelo caminho. Existem muitos levantes pelo caminho. Aleluia! E a nossa luta, ela não é contra pessoas. Diga assim, a minha luta, ela não é contra pessoas. Porque, irmã, você diz assim, porque às vezes a gente escuta certas irmãs orar, Senhor, tu tá vendo fulano ali, Senhor, pega ela, mata ela, converte ela, coloca ela no leito. Irmã, que oração é essa? Aprenda nessa noite a orar da forma que o Senhor quer te ensinar nessa noite. Seja uma mulher prudente, uma mulher, aleluia, que vence no silêncio, que vence no joelho, que vence glorificando, que vence exaltando o nome do Senhor. Oh, aleluia. Porque quem tem direção, irmão, olhar, ele vai depender da direção. Eu posso estar olhando aqui para essa irmã, mas ao mesmo tempo posso não estar olhando, né, irmã? Porque eu tenho uma visão periférica. Aleluia. Mas quando o que o salmista diz? Eleva os meus olhos para os montes. Será que é do monte que vem o socorro? Será que é do homem que vem o socorro? Será que é do advogado? Será que é do doutor? É do remédio que você está tomando? Eu digo que nessa noite o teu socorro não é do teu remédio, não é da taxa preta que tu precisa tomar para dormir de noite, não é, aleluia, do homem, da mulher, do advogado. Mas nessa noite Deus te diz: filha, olha para mim, filho, olha para mim, porque sou eu que vou adiante, sou eu que estou diante de ti, aleluia, quebrando os espinhos, despedaçando, aleluia, os carros de ferro. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A visão direcionada para Deus nós temos quando nós somos submissos ao Senhor através da oração. Porque a oração é um canal de comunicação com Deus, onde a mulher de Deus, ela busca direção, foco e consolo. 1 Samuel capítulo 1, versículo 10. A Bíblia fala de uma mulher que todo mundo aqui conhece. Quem não conhece a história de Ana? Aleluia. Ana, ela estava passando um estado emocional, aleluia, o qual, aleluia, já estava passando do seu limite. A Bíblia fala que Ana estava amargurada, e a amargura é um sentimento de descontentamento. A amargura, ela é uma angústia, ela surge de uma angústia que provém de um estresse, de tristeza. Ana tinha um semblante decaído. Ana, ela não comia, ela não bebia, ela só se alimentava de lágrima e de tristeza, aleluia. Mas um dia Ana resolveu fazer diferente. Irmã, sabe daqueles dias que a gente não tem vontade de vir para a igreja? Sabe daqueles dias que a gente não tem vontade de orar, né? Acontece comigo, acontece com você. Talvez foi um desses dias que Ana, ela decidiu entrar no templo. Por mais que ela estivesse amargurada de alma, mas foi amargurada. Por mais que ela estivesse frustrada, desanimada, ela foi assim mesmo.
Hoje Deus vai transformar a tua amargura, a tua tristeza nessa noite em alegria, porque o dono da alegria está aqui neste lugar. Oh, aleluia! O que é que te aflige nessa noite? Deus diz nessa noite: acalma-te, mar, aquieta-te, vento, aleluia, e tudo vai seguir em bonança. Deus está dizendo: ó, a bonança vai chegar, filha, aleluia. Os teus olhos ainda vão contemplar nesta terra o mover do Senhor. Sabe o que o Senhor me diz nessa noite? Deus, Ele tem ouvido a tua oração. E Ele visita nessa noite. Ele vai cortando os laços contra aquela vida. Deus está dizendo: ó, tem um laço, foi feito por aquela vida, mas Deus vai desfazendo. Irmão, se você fechar os seus olhos carnais e abrir os seus olhos espirituais nessa noite, você vai ver Deus guerreando pela tua família. Irmãos, Deus me faz sentir que tem pessoas presas. Sou eu que desfaço, sou eu que desfaço, mulher. Porventura tem alguma coisa difícil para mim? Olha eu desviando lá, eu vou desviando. Toda obra de lavaxerecaia que foi feita nessa noite, mulher, eu desfaço e te dou vitória nessa noite. Eita, Jesus, vai trabalhando nessa noite, vai trabalhando, Jesus, dá vitória para você. Olha eu desfazendo. Continua, mulher. Deus está neste lugar nessa noite. Ele está presente aqui, aleluia. Rihanna, ela sai diferente, porque lá vem aquele profeta, aquele homem, sacerdote ali, porque sempre tem que ter um sacerdote ali, mas é Deus que coloca, sabia? Às vezes Deus coloca alguém no teu caminho que tu acha que aquela pessoa é metida. Não, foi Deus que colocou para te colocar no plumo certo, aleluia, para te confrontar. Foi Deus que colocou, aleluia. E Deus, quando Ele coloca, Ele se responsabiliza. Irmã, nessa noite tem um mistério tão grande aqui, mas não é para todos, não. É para quem está ligado no propósito, é para quem está ligado no céu. Aleluia, vai receber algo do Senhor. Salmo 51, versículo 17 diz assim: diz que é o coração quebrantado e contrito não desprezará, ó Deus. Porque, irmão, não é sobre um cantor, não é sobre um pregador, não é sobre uma oratória, né, bonita, aleluia, não é sobre diploma, aleluia, não é sobre anel, glória a Jesus. O que o Senhor quer é verdadeiros adoradores.
Entregou não, irmão. Quando a gente entrega, a gente não fica ansioso, a gente não fica perturbado, a gente não fica ligando todo o tempo, olhando para o celular. Ah, meu Deus, onde é que está neste momento? Ah, será que está fazendo isso? Para com isso. Entrega, descansa, que Deus vai agir de uma maneira que tu nem imagina. Glória a Deus, aleluia. Porque às vezes, irmão, quando a oração ela não me realiza, ela me relaciona. Sabe? Nós temos que aprender a orar. Às vezes nós não sabemos, a gente ora para pedir, Senhor, me dá. Porque, irmãs, eu sei que aqui tem mulher de oração, que tem negócio com Deus, que tem vida com Deus, que tem experiência com Deus. Se você fizer uma campanha de oração, se algo não acontecer, mas o que aconteceu na tua vida? Tu foi renovada, tu obteve mais força para prosseguir. Aleluia. Pode não ter chegado naquele momento que tu pediu, mas tu vai ter o quê? Tu vai se alimentou para ter coragem de prosseguir mais adiante. Vamos e quando tu menos esperar, o milagre acontece quando tu menos esperar. Levante sua mão nessa noite assim e diga: Senhor, me ensina a esperar no teu tempo, porque eu sei que o Senhor está trabalhando. Glória a Deus. Aleluia. Não é fácil, nem calamanai. O coração é de pedra. Às vezes está até na igreja. Deus manda dizer assim: é crente, mas não compreende o mistério que Deus tem contigo. Toma santa ceia. Não vou falar, irmãos. Toma santa ceia. Vem para a escola dominical, mas não compreendeu ainda. Aleluia. O mistério que Deus tem contigo. Mas é através da tua vida, do teu testemunho, que essa vida vai vir, que essa vida vai se converter. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher, no primeiro dia da semana, vamos já terminar, irmãs, ela sai de madrugada. Note que mais ou menos 3 horas da madrugada, não sei, 4 horas, estava escuro, mas era já dia, sim ou não? Era dia. Porque tem pessoas, eu não sei se tem alguém aqui que sai 4 horas da manhã para trabalhar, né? Às vezes sai 3 horas, tem alguém aqui que sai assim cedo, 4 horas, às vezes tem, né? Para trabalhar bem cedo, glória a Deus. O nome era escuridão, mas já era dia. Por quê? Pode-se trabalhar na escuridão? Pode. Depende da motivação do seu coração. Porque às vezes a gente só quer trabalhar quando tá tudo em dia, né? Tá tudo bonito, tudo organizado. Aí eu vou me mexer para trabalhar. Aleluia. Mas a mulher posicionada, aleluia, no ministério de Cristo, ela não se preocupa se é de noite, se é meio-dia, se é de manhã. Ela não mede distância para fazer
E a Bíblia diz que os dois discípulos, Pedro e João, eles foram ao sepulcro, porém eles não permaneceram lá. Eles foram para casa. Porque, irmã, a obra de oração, a obra do Senhor, por vezes, pessoas não suportam, pessoas não dão conta, vão embora. Aleluia! Por quê? Porque não estão no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Mas você está aqui, você veio hoje aqui glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? E a Bíblia diz que Maria chorava. Aleluia! Aleluia! Ela chorava ali diante do sepulcro do Senhor. Glória a Deus! E aquele choro era choro porque ela não tinha visto mais o mestre. Mas ao mesmo tempo chega um anjo e pergunta: por que choras? O anjo queria saber o motivo do choro daquela mulher. E ela disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. Meu Deus, olha a gratidão aqui, olha a preocupação dessa mulher com o corpo de Jesus. E de repente ela se volta para trás e avista Jesus. Mas até então a percepção daquela mulher não estava clara. Por quê? Porque ela estava preocupada com algo material. Quando nós estamos preocupados com algo material, o Senhor ele não se manifesta, o Senhor ele não realiza. É como eu falei nessa noite. Mas quando nós entregamos, nós depositamos aos pés do Senhor, nós conseguimos ouvir a voz do Senhor. Porque às vezes a gente pensa que o Senhor só fala através do trovão. Não, eu vou ali para o monte, porque ali o profeta ele vai falar até o meu CPF. Não, irmã, por vezes Deus fala através do sonido de uma agulha no chão. Deus ele tem os seus modos de falar, ele tem o seu jeito, aleluia, de se manifestar. Sabe o que foi que eu me lembrei agora? Daquela passagem, daquela mulher pecadora que ungiu Jesus com óleo. Aquela mulher, ela não tinha títulos, ela não tinha diploma. Jesus tinha sido convidado para quê? Para um jantar. Aleluia, aquele homem, Simão, ele convidou Jesus, mas ele convidou Jesus, ele não tinha uma motivação certa no coração. Porque Simão, ele queria o quê? Ele queria popularidade. Simão, ele queria ser visto, ele queria título, ele se preocupava com reputação. Agora chega uma mulher pecadora da cidade, que não tem nome, não tem título, e faz toda a diferença. Porque Deus, ele não se preocupa com título. O que ele quer, o quê? É um coração disposto para adorar, para buscar, para servir ao Senhor. Eu queria que você ficasse de pé nessa noite, fica de pé. Se coloque de pé nessa noite. Vamos já concluir a palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela invade aquele jantar. Ela não se preocupa com posições, não. Mas ela invade aquele jantar, por quê? Porque ela também tinha gratidão ao Senhor. Porque ela reconhecia, aleluia, que aquele era o Cristo que podia fazer tudo por ela. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela invade o jantar. Aleluia. E ela vai por trás. Ela não vai pela frente, porque ela sabia que se ela fosse pela frente, ela ia ser julgada, ela ia ser criticada. Aleluia. Aquela mulher, ela não tinha formalismo nenhum, porque o que ardia no coração dela era gratidão. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa noite, Deus, ele sonda o teu coração, ele sonda a tua mente, e através da tua adoração nessa noite,
noite, Deus ele vai renovando você. Aleluia. Você chegou aqui neste lugar. Glória a Deus. Deus te trouxe até aqui. Aleluia. E eu já posso ver mulheres chorando aqui. Glória a Deus. Eu já posso ver Marias chorando aqui. Mulheres que estão aos pés do Senhor, que não desiste de orar por causa de uma cara feia, por causa que alguém não deu a paz do Senhor, por causa que alguém não aplaudiu, não, mas estão aqui porque são gratas ao Senhor. Oh, o Senhor visita este lugar nessa noite, da Calamanabasté. O Senhor te abraça nessa noite, minha irmã. Deus, ele tem visto o teu esforço, a tua perseverança. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Bem rapidinho, tá, pastor? Aleluia. Vamos louvar o Senhor nessa noite. Com palavras, é certo? Palavras. Com gemido que palavras cante. Ele leva para as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meus. O que ele ouve? Ele ouve. Ele está ouvindo. Oh Jesus, a ti confesso. Sem sentir a tua presença, eu sei. Estou de novo aqui. Oh, Deus está derramando aqui graça neste lugar. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Chore na presença do Senhor. Ele te trouxe aqui nesta noite, porque
Quantas vezes você não é compreendida por alguém, mas Deus te entende, te compreende, Ele te vê e Ele te conhece nessa noite. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração, pastor. Fazer uma oração nessa noite. Daquela baixudecaia. Mas antes de orar, baixudecaia, eu gostaria de orar por mais alguém nessa noite que chegou aqui. Que você sente, escute, que você sente que a sua vida espiritual está por um fio. Você não está mais aos pés da cruz como deveria estar. Você sente a cruz pesada, o fardo está pesado. Eu não consigo mais. Eu sei que tem gente aqui assim, Deus está me dizendo. Deus quer que você, eu não sou de chamar na frente não, na calabalabanaia, mas Deus está me incomodando, Deus quer te posicionar os pés. Irmã, está difícil, está espinhoso, mas Deus vai te posicionar, Ele vai te equilibrar. Equilibrar as tuas emoções. Eu quero orar por você nessa noite. Tem alguém aqui assim nessa noite? Vem aqui na frente. Você que está se sentindo por um fio, que não aguenta mais. Aleluia. Você diz: Senhor, não aguento. Aleluia. São tantas que eu tenho enfrentado. Eu queria orar nessa noite, porque Deus quer dar livramento também. Aleluia. Essa oração é para livramento também. Glória a Deus. Eu vou orar nessa noite. Se você não quer vir, não tem problema. Eu senti de chamar. Agora, aleluia. Se você, eu sei que tem, Deus, Ele não mostra, Ele não fala mentira para ninguém, para o profeta que está aqui na frente. Aleluia. Toda obra ao contrário agora caia por terra. Deixa eu perguntar aqui uma coisa. Tem alguém que quer se reconciliar, que está aqui na frente? Alguém quer se reconciliar com Jesus? Não, baixou de caia. Se você quiser vir se reconciliar, vem aqui na frente. Tem alguém que quer se reconciliar, que está aqui na frente? Não, baixou de caia. Eu vou orar nessa noite. Deus sabe, Deus conhece. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nessa noite, Pai, olha para essa vida que aqui está nessa noite. Olha para este coração. Deus, o inimigo tem tentado tirar a manaia do foco de calabash, o inimigo tem querido empurrar para o mundo, Deus dá livramento a este moço, dá livramento nessa noite, Jesus. Livramento de morte. Pastor, fica de pé escondido, pastor. Fica de pé escondido aqui, ó. Ismael, Calabash. Deus está me fazendo sentir nessa noite, a igreja precisa orar por esse povo. Espírito de lá da raiva, seja repreendido agora. Toda opressão,